Bom, pessoal, vamos lá. A máquina reiniciou, né? No final da instalação, ela deu um boot, reiniciou. E agora a gente vai entrar aqui, tá? Para poder verificar como está a instalação do Active Directory, se deu tudo certo, né? Isso é uma coisa importantíssima. Lembre-se que essa máquina, né? Ela vai ser a máquina responsável por todo o processo de autenticação de tudo que vai acontecer na rede. Então, assim, se você encontrou um erro durante a instalação, cancela e começa do zero, tá? Apaga tudo, reinstala o Windows. O importante é que você tenha a garantia de que a instalação passou limpa, né? Sem nenhum erro. Então, observe que já quando eu entrei, tá? Ele colocou aqui o nome agora do domínio, ó, aquele nome NetBIOS que a gente falou, né? Arcadia ADM Redes barra Administrator, né? Então ele criou um usuário lá chamado Administrator, como um usuário dentro do domínio, né? Então isso é uma coisa que acontece bem interessante, né? Quando você não tem um AD, a máquina é instalada no Workgroup e ela tem um banco de dados de usuário local. Então tem lá usuários e grupos, né? Dentro do gerenciador do computador. Depois que você instala o Active Directory, essa base local de usuários é desativada, claro, por questão de segurança, né? Imagine se eu tenho um servidor que tem um banco de dados com todos os usuários e senha da rede e alguém consegue logar com uma senha local e ter acesso de administrador a tudo isso. Então, por questão de segurança, o banco local de usuários e grupos é desativado e agora todas as configurações e todos os usuários existentes estão dentro do banco do Active Directory, né? Por isso que apareceu aqui, ó, esse administrator aqui com o nome do domínio antes, né? O nome do domínio, barra investida e o administrador. A senha vai continuar sendo a mesma senha, né, que a gente usava. Ele não vai alterar a senha. E a gente vai logar agora para validar se a instalação do AD deu tudo certo. Então eu vou mostrar para vocês aí quais são os passos que vocês precisam executar para garantir que a instalação ocorreu com sucesso, né? E é importantíssimo a gente fazer esse checklist aí de passos para garantir que a gente não vai ter problema lá na frente, né? Às vezes a gente ignora um errozinho e aí lá na frente, quando a gente vai precisar instalar um serviço, o serviço começa a dar outros erros e vira uma bola de neve, né? E aí no final você tem que começar tudo do zero e isso não é interessante, tá? Então vamos lá. Como é que eu vou começar, tá? Eu vou começar logando na máquina aqui, entrando nela e dar uma olhada em algumas coisas. Primeiro, né? É bom a gente dar uma investigada no log de eventos, porque se houve algum erro durante o processo de instalação, lá no log de eventos vai ter uma entrada para isso, tá? Depois a gente vai analisar se ele criou a estrutura de pastas no disco, né? Toda certinha. E depois a gente vai analisar se ele criou as entradas dentro do serviço de DNS. Beleza? Então vamos lá. Vamos seguir essa ordem aí, né? Vamos no log de eventos. Como é que eu faço para ir no log de eventos? De maneira mais rápida, tá? Botão direito aqui na janelinha do Windows. Clica no menu executar aqui. Eu vou digitar comp mgmt.msc, que é o gerenciador do computador, beleza? Então eu vou entrar nessa telinha aqui, essa console de gerenciamento, ela é bem interessante, né? A gente consegue verificar os compartilhamentos que tem na máquina, a gente consegue ver um monte de informação, o Device Manager, né? Que é o gerenciador do hardware, né? Da máquina. Então é uma opção que a gente consegue ter acesso a várias consoles de gerenciamento. Ela demora um pouquinho para carregar, tá? Porque ela é pesadinha mesmo. E a máquina também ela deu o primeiro boot depois que o AD foi instalado, né? Então ela está fazendo uma série de processos internos aí para ajuste dessas configurações. Então, esse aqui é o gerenciador do computador, tá? O Computer Management. E a gente vai verificar aqui, ó, Event Viewers, tá vendo? Visualizador de eventos. Aqui a gente tem os logs customizados e os logs do Windows aqui, tá vendo? Então a gente vai entrar nessa opção aqui de Windows Logs e a gente tem aqui os logs de aplicação, os logs de segurança, os logs de configuração e os logs de sistema, tá? Então é bom dar uma passeada aí por cada um desses logs em busca de eventos vermelhos, né? Normalmente, quando você olha o log e ele está todo azulzinho ou com algumas entradas em amarelo, você não precisa se preocupar. As em amarelo é sempre bom você olhar, tá? Porque a entrada em amarelo significa um alerta de um problema que está por vir. A entrada azul é uma informação de alguma coisa que aconteceu, né? Então, por exemplo, em algum lugar do log vai ter uma informação dizendo aí que a role do ADDS foi adicionada, né? Então, isso é uma informação de algo que aconteceu no sistema, né? Isso vai estar aparecendo aí tranquilamente. Mas a gente tem que se preocupar com os vermelhos, principalmente, porque toda vez que aparecer uma entrada com vermelho é um evento crítico e algo está errado, né? Algo não funcionou corretamente. E os amarelinhos são aqueles que estão aí potencialmente se preparando para dar um problema lá na frente, né? Um exemplo, né? Se
foi detectado um bloco com problema no disco. Então vai começar a aparecer um logzinho lá em amarelo. Se esse bloco estiver já impedindo a gravação, aí já vai começar a ficar vermelho. Então são avisos, né? Se o disco estiver cheio, vai aparecer um aviso amarelo dizendo que o disco está ficando cheio, né? Se o disco estiver sem espaço nenhum, já vai estar vermelho. Então observe, tá? A gente tem aqui, ó, eventozinhos registrados no lado de aplicação, alguns aqui, ó, em vermelho, né? Então a gente vai dar uma olhadinha neles para ver se tem alguma coisa especificada aí relacionada com problemas na instalação do serviço do Active Directory, né? Então ele está falando aqui que é um problema no registro automático de certificados, tá vendo? Então, assim, não precisa se preocupar, né? Inicialmente a gente vai verificar depois se tudo está funcionando certinho. E aí, claro, todos esses erros, pessoal, eles têm um código, tá? E esse código, esses Event IDs aí, a gente pode colocar lá no Google, por exemplo, fazer buscas para entender melhor o erro e como resolver, tá? Se a gente copiar exatamente a descrição que está aqui, ó, e colocar isso aqui no Google, a gente vai ter uma informação sobre por que esse erro ele foi registrado aqui, né? Dentro do log de eventos do nosso computador, tranquilo? Mas de forma geral, os erros aqui estão só associados aí com certificado de cliente, né? A gente não precisa se preocupar com tudo azulzinho aqui. A gente tem um errinho amarelo aqui no processo de WinLogon, tá? O WinLogon deve ter dado algum probleminha aí na hora de subir, às vezes ele demora um pouquinho mais, dá um delay, né? Nada que a gente precise se preocupar. Então por aqui tá tudo seguro. Os logs de segurança tem a ver com eventos de segurança, né? Login, logoff e tal. Então, são logs que para essa detecção agora não tem muito sentido, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses logs aqui, que é a auditoria. Os logs de configuração, né? Que é essa parte aqui de setup, tá? Então, também se tiver algum erro de configuração, ele vai alertar. Por enquanto, ó, tudo azulzinho, tá? Não tem que se preocupar. Os logs de sistema, né? Que tem a ver com o sistema operacional como um todo, Windows, tá? Então, se tiverem erros aí, vai aparecer aqui também, tá vendo? Então tá tudo azulzinho, tudo bonitinho. Tem uma entrada amarela aqui, ó, falando sobre um problema de resolução de nomes, tá vendo? Algum timeout, né? O DNS demorou um pouquinho para responder e tal, não precisa se preocupar com isso. Então, em termos de log, não temos problemas, tá? Se, por exemplo, o Active Directory não tivesse conseguido compartilhar a pasta netlogon, que é algo que é obrigatório aí para o processo de replicação. Então, teriam entradas em vermelho aqui dizendo que o netlogon não foi compartilhado, e aí a gente teria que parar para resolver, tá? Não tem jeito, a gente teria que dar um jeito aí de entender o que está acontecendo. Então por aqui tá tudo legal, tá? Vamos fechar. Fechar aqui o meu gerenciador. Fechar aqui também o Server Manager e vamos lá no disco, né? Lá no disco, quando a gente instala o AD, ele vai criar algumas pastas aqui, tá? Eu vou entrar aqui, ó, no C da máquina. Vou procurar lá a pasta Windows. Tem uma pasta System32. Aqui, ó. E aqui dentro dessa pasta, eu tenho uma pasta. Achei ela aqui. Ela aqui, ó. C Windows NTDS, tá vendo? Lembra que essa pasta apareceu lá quando a gente estava fazendo a instalação do AD, né? Ele deu lá dizendo onde o banco de dados ia ficar, né? Então a gente está vendo aqui, ó. Esses aqui são os arquivos do banco de dados, tá? Então a gente está vendo exatamente onde fica o banco. E o banco de dados do Active Directory é essa criança aqui, ó. Esse arquivo ntds.dit. Aqui dentro é que estão os objetos lá do banco de dados, tranquilo? Então esse é o arquivo do banco de dados propriamente dito, tá? É um formato que não tem como a gente abrir com o Windows Explorer para ver o que tem dentro, né? Até cuidado para não corromper esse arquivo. A gente tem aqui os arquivos de checkpoint, né? Não sei se todo mundo está acostumado aí com o banco de dados, né? Quando tem transações lá, ele vai confirmar as transações, ele tem um arquivo de checkpoint. E aqui você tem alguns arquivos, né? Que são esses arquivos aqui de 10 megas, tá vendo? Que são arquivos normalmente que ele usa para reservar espaço no disco, tá? Então, se por acaso eu tiver um problema de acabar o espaço no disco, para que a máquina não dê um crash e corrompa o banco, ele tem esses arquivos aí que salvam, reservam espaço, e ele vai usar esse espaço para desligar o banco e fazer
uma parada, né, digamos assim, do serviço do banco de dados sem corromper os arquivos. Tá? Então, são alguns arquivos aí importantes, né, que estão nessa pasta ntds.dit. Né? Então, isso aqui foi criado tranquilamente, a gente não precisa se preocupar. Uma outra coisa que a gente vai olhar aqui, ó, vou entrar aqui em System 32. Vamos por aqui, ó. Se eu vier aqui no menu iniciar, vamos lá no gerenciador do computador. Acho que isso aqui vai ficar melhor para a gente ver por aqui, ó. Comp Management, vai entrar lá no gerenciador do computador de novo. E aí vocês vão entender lá a pasta que eu estou procurando aqui para mostrar para vocês. Deixa ele carregar. Tá vendo aqui? Eu tenho shared folders, né? São as pastas compartilhadas, tá? Então aqui em shares eu tenho todas as pastas que estão compartilhadas nesse computador. E aqui, ó, eu tenho essa pasta seu Windows no NetLogon, né? Tem uma pasta NetLogon que a gente vai depois entender para que ela funciona. E tem uma pasta aqui Sysvol, tá vendo? Então, seu Windows Sysvol, tá vendo? Então, essa pasta aqui Sysvol tem que ser criada. Observe que essa pasta Sysvol e a pasta NetLogon foram compartilhadas, né? Isso aqui são compartilhamentos, tá vendo? Então, se um desses compartilhamentos aqui não aparecerem, a gente vai ter problema de replicação e de aplicação das políticas lá dentro do Active Directory, tá? Então, quando eu entro lá em seu Windows Sysvol, ele aqui, ó, eu tenho uma pasta lá chamada Domain, tá vendo? Domínio. Tem uma pasta chamada Policies, ó. Dentro de Policies, eu tenho aqui dois componentes, tá? Então, todas as GPOs, que são as políticas de grupo que a gente vai usar para fazer a automatização das configurações de segurança da rede, elas ficam dentro dessa pasta, tá? Lá na frente a gente vai ver que esses dois arquivos aí referem-se à política geral do domínio, né? E à política geral dos controladores de domínio, que são as duas políticas que são criadas quando eu faço a instalação do Active Directory, tá? Então, por aqui também tá tudo tranquilo. Vamos abrir o DNS. Para abrir o DNS, eu vou clicar mais uma vez aqui com o botão direito, entrar no menu executar e vou digitar dnsmgmt.msc. dnsmgmt.msc. Vou dar um OK. A gente poderia também, pessoal, ir lá no Server Manager, tá? No Server Manager ele tem uma entrada também para o DNS, tá? Então deixa eu clicar aqui para ele abrindo para mostrar para vocês. Eu vou entrar aqui no Server Manager. Mas aqui no DNS, ó, eu maximizar, eu tenho aqui o servidor, tá? Essa é a console de gerenciamento do DNS. Não se preocupe, a gente vai ter um módulo só de DNS para entender o que é que ele faz. E aí eu tenho aqui, ó, as zonas diretas, que são essas forward lookup zones, e as zonas reversas, né? A zona reversa vai estar vazia, depois a gente vai entender como é que a gente configura, mas na zona reversa eu vou ter duas entradas, uma com o nome do domínio completo, tá vendo? acad.admredes.com.br, exatamente do jeito que eu criei, ele tem que ter essas entradas aqui dentro, né, mostrando que o servidor salvador, que é essa máquina, tem o IP 92081, né? Então já estou tendo aí o primeiro mapeamento aí de nome para IP feito, né? E aqui dentro dessa pasta underline msdsc, o nome do domínio, aqui dentro eu vou ter alguns subdomínios, tá vendo? Criados nessa estrutura do DNS. Esses caras aqui são extremamente importantes para o funcionamento do Active Directory, tá? Depois a gente vai rodar um videozinho explicando como é que o Active Directory funciona, como é que o processo de logon encontra os controladores de domínio. E vocês vão entender que essas entradas aqui, esses registros, né, do tipo SRV, né, tá aqui, ó, Service Location, são importantíssimos aí para o funcionamento do Active Directory. Como eu falei, ó, se vocês clicarem aqui em DNS, tá vendo? Dentro do Server Manager eu tenho tanto o ADDS, que é o Active Directory, tá vendo aqui? E tem também o DNS aqui, tá vendo? Ele traz já informações de como o serviço foi instalado, a data, tá vendo? E se eu vier aqui em Tools, ó, se eu clicar aqui em Tools, eu tenho todas as consoles de gerenciamento do servidor. Por exemplo, essa console que a gente abriu com o comando dnsmgmt.msc é exatamente essa aqui, ó, DNS. A console de gerenciamento da Active Directory Domains and Services é essa aqui, ó, Active Directory Users and Computers, tá? Você pode clicar aqui para abrir, para gerenciar, né, o Active Directory dos usuários, ou você pode vir aqui na linha de comando e digitar dsa.msc. Eu prefiro usar os comandinhos aqui porque a gente termina indo mais rápido do que está atrás de menu e tal. Então, quando você digita dsa.msc, ele vai abrir essa tela
que é a consola de gerenciamento do Active Directory. Então tá aqui o nome do domínio. À medida que eu vou abrindo, ele mostra aqui os containers, né, que são as pastas, tá vendo? Esse aqui prova que o Active Directory foi instalado corretamente, porque eu tenho aqui os grupos, né, que ele cria por padrão após a instalação. Eu tenho aqui na pasta Computers, eu não tenho nada, porque eu não tenho nenhum computador. Ah, Adriano, e o controlador de domínio, a gente não acabou de instalar? Ele está aqui, ó. O controlador de domínio, que é a minha máquina Salvador, ele tem um container específico para ele, tá? Então, todo controlador de domínio que a gente for adicionando, ele vai ficar aqui dentro de Domain Controller, tá? Porque aqui tem uma política especial que vai tratar a segurança desse computador tão importante, porque ele tem um banco de dados de usuários e senhas de toda a rede, tá? Então, essa opção aqui é separada das demais. E eu tenho aqui os usuários, né? Que tem os usuários que foram criados até o momento, e a gente tem aqui o nosso usuário administrator. Tranquilo, pessoal? Então, fazendo esse checklist aí, a gente chega à conclusão que o nosso AD realmente foi instalado corretamente. Tranquilo? Então, até a próxima aula.